tema de hoje: saia do automático. E por que sair do automático? Muita coisa que a gente faz hoje em dia, a gente faz no automático. Aliás, para facilitar a vida humana, as coisas hoje são automáticas, né? Portão automático. É um sonho, inclusive, no futuro, da gente ter aqui no estacionamento um portão automático, né? A gente não tem que ficar abrindo, fechando, é só apertar um botão, pronto. Coisa maravilhosa. Carro automático. Carro automático foi a melhor coisa que inventaram no mundo. Aquele negócio de você ficar engatando marcha no trânsito e pisa na embreagem. Jesus amado. Inclusive quem dirige carro automático, para voltar para o outro, ele tem que se readaptar, porque não é fácil. Você está tão acostumado de pisar só no freio e no acelerador, que você pega um carro manual, de repente está chegando no farol, o carro está engasgando, aí você lembra, eu tenho que pisar na embreagem para o carro não morrer. Porque a facilidade do carro automático, e quando você tem um carro automático, é muito melhor do que um carro manual, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente faz no automático. Eu particularmente, tem coisas que eu faço. Por exemplo, não só de mim, mas de todos vocês, quando você escova o seu dente, você escova ele automaticamente. Eu sou canhoto, eu pego a escova na mão esquerda e escovo o dente. E você está escovando e está pensando e tal. Agora que o dentista, né, que atende a gente, agora que eu digo alguns anos para cá, ele falou assim, olha, toma cuidado na escovação, né? Eu peguei um tempo atrás o meu neto Gabriel, mais velho, aqui em casa, e ele foi escovar o dente, eu falei, vai devagar, jovem. Como o meu dentista disse, você não tem que matar o dente, você tem que escovar com amor. E quando você faz no automático, você mete bronca, porque você está pensando, eu tenho que pagar isso, eu tenho que estar no lugar. É até prejudicial para você. Lavar louça, tem mulheres que lavam a louça assim no automático, vai lá e lava, né? Ou seja, tem muita coisa a gente faz no automático, né? A gente faz ou vive no dia a dia, esse lado mecânico nosso, o nosso corpo, ele, segundo os estudiosos, o nosso corpo ele se adapta a isso. Na verdade, o corpo humano depende muito de você. Se você decidir cuidar do seu corpo, se você decidir, por exemplo, participar de uma academia, ou ao menos andar, né? Se você não tiver esse hábito, você que tem que adquirir. Depois de um tempo, eu já falei aqui, hábitos você adquire, se você, segundo os estudiosos, também praticar alguma coisa durante 21 dias seguidos, no 22º dia, ao que tudo indica, você vai fazer isso normalmente. Caminhar, né? Tem gente que fala, eu já ouvi isso esse ano, gente, mês passado, setembro. Eu falei, e aí, tá tudo bem com a senhora? Não, em janeiro eu vou para uma academia e vou emagrecer. Em janeiro, nós estamos em setembro. Não, é que vive tanto no automático que se acostuma com essa vida. E alguns sinais que você está vivendo no automático hoje em dia, por exemplo, os jovens. Os jovens, eles vivem no automático no celular. O jovem não consegue viver sem celular, você já viu? Tocou, fez um barulhinho e já... Opa! É interessante isso. Eu vou até fazer aqui, eu vou ver se eu lembro como é que faz, né? Porque esses dias eu estava almoçando com o Klaus e o pastor Anésia, né? E aí o Klaus falou assim, tira uma foto nossa, Diego. E eu, né, do jeito que eu faço, né, peguei assim o celular e fui, uma dificuldade. O Klaus falou assim, pô, meu, você precisa ficar mais jovem, aprender com o jovem o quê? O jovem tem um esquema. Como que é esse esquema? Você tem que pegar assim, ó, e clicar aqui, é fácil. E para entender, a cabeça entender que você tem que colocar o celular assim, porque você está tão automático que você pega. E o interessante é que nós estávamos nos Estados Unidos, aí a menina lá que nos ajudou, a Juliana,
Eu estava comentando com ela falou, tira uma foto da gente, ela falou, tiro, tal. Eu falei, você vê, eu estava num almoço aí, o pastor falou para mim, ela falou, não é verdade, inclusive a gente já tira do bolso assim, ó. Falei, Jesus, tira do bolso já assim, automático, você faz as coisas automáticas. Tem gente que está tão no automático que ele vive imerso nos seus pensamentos bons e na maioria das vezes pensamentos ruins, ele fica pensando. Tem uma outra coisa que as pessoas, infelizmente, elas têm esse hábito de... Cadê o pastor Paulo aí? Pastor Paulo, chama ele para mim lá, por favor, que deu chute aqui no negócio dele aqui. O meu já deu problema, o dele então. Mas você já parou para pensar, por exemplo, pessoas que estão almoçando no automático? Já parou para pensar? Que tem gente que pega o prato e... Aí você fala para ele assim, nossa, vai devagar, né? O pessoal acha que eu como devagar. E realmente eu como devagar. Por quê? Porque eu saboreio a comida. Corto o bife, mordo ele, porque você tem que morder a carne 20, 25 vezes. Tem gente que morde duas já... Às vezes fica na goela. Mas ele está tão automático que ele, né? Você conhece gente assim? Eu conheço um monte de gente assim, né? Senta para comer, tomara que ele não esteja assistindo, né? O meu irmão, pastor Marco, quando a gente almoça, é uma brincadeira, né? Porque ele pega o prato, enche e Jesus amado, eu falo, escuta, vai devagar que você sabe que eu demoro, né? Não, fica sossegada que eu estou com fome. Mas a fome é o automático, que você pega e come direto. Por favor, pastor Paulo, deu chute aí, ó. Deu zebra. Tá dando aula lá, desculpa tirar você de lá, hein? Oh, Jesus. Ou seja, tem muitas coisas na nossa vida que a gente faz no automático. E pensando sobre isso, obrigado. Pensando sobre isso, veio esse tema no meu coração. Nós, seres humanos, nós não fomos feitos para viver no automático. Porque se a gente viver sempre no automático, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu saio aqui da igreja, muita coisa na cabeça, pego o carro e você vai. De repente eu falo assim, nossa, já cheguei em casa. Você está tão automatizado que você já decorou o caminho e você vai. Você fala assim, nossa, mas eu já cheguei aqui, mas eu não me lembro de ter passado naquele cruzamento, naquela rua, porque você está no automático. E a gente não foi feito para viver no automático. Nós somos feitos por Deus para a gente apreciar as coisas. Tem gente que vive no automático tão profundo que ele deixa de apreciar o céu, o sol, as árvores, as plantas, as coisas que Deus fez. E infelizmente o mundo de hoje vive nesse automático. Provavelmente por isso o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele disse assim: não se amoldem ao padrão do mundo, não tenha o molde do mundo. O mundo tem um molde. As pessoas do mundo, elas vivem no automático. E infelizmente o celular veio para deixar as pessoas automatizadas. Porque as pessoas batem os carros, as pessoas são roubadas facilmente, porque elas estão sempre distraídas mexendo no celular. E isso tem levado pessoas a sofrerem, pessoas ficam ansiosas, pessoas ficam depressivas, porque elas não entenderam o propósito de Deus. E Paulo falou sobre isso. Não tem o padrão, não tem o molde do mundo. O mundo tem um molde, o mundo é assim. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu penso sobre esse texto, eu lembro do seguinte: tem muita gente que acha que talvez vai chegar nos céus. Claro que isso não vai acontecer, mas imaginando como terráqueo,
Vai chegar no céu e falar assim: poxa Deus, eu pensei que a minha vida ia ser um pouco melhor, que a minha vida eu ia me alegrar mais, eu ia, mas o Senhor viu, foi uma vida tão sofrida. Eu imagino, isso não vai acontecer, tá Deus? Mas se eu fosse Deus, eu falaria assim também, né, filho? Você estava sempre no automático, né? Você nunca teve tempo para curtir as coisas, para viver, você só reclamava, seus pensamentos eram só pensamentos ruins, você estava tão ligado naquele mundo que você deixou de experimentar e de comprovar que a minha vontade para você, ela é boa, agradável e perfeita. Se eu fosse Deus, eu falaria isso para os seres humanos, né? Jesus ensinou sobre isso. Jesus, em Marcos capítulo 7, versículo 21, ele disse assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, isso está incrustado em nós. Nós precisamos tomar um posicionamento, a gente precisa parar do automático. E o que é viver uma vida automática? Trazendo isso para o âmbito espiritual. Gente, nós nascemos de novo, nós somos uma nova vida, agora em Cristo Jesus, através do seu Espírito. Nós somos a habitação do Espírito Santo, nosso Deus. Então, se a gente não entender isso, e isso exige uma ação nossa, porque Jesus já perdoou os nossos pecados. Ele se sacrificou na cruz por nós, é por isso que nós vamos comemorar hoje participando da ceia. Jesus já venceu a morte, Ele vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida no seu sangue. Tá? Então, são coisas que o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Inclusive deixou o seu Espírito para nos capacitar, para nos moldar, para nos ensinar. Mas a gente está tão no automático vivendo nesse mundo, que a pessoa vem na igreja no domingo, faz lá glória a Deus, na segunda-feira ele já está mandando o cara lá para São Bernardo do Campo, né? Está com raiva, porque ele está no automático, isso já está na mente. A gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar, a gente precisa mudar o nosso jeito de falar, a gente precisa mudar o nosso jeito de agir, e isso exige uma ação nossa. Nós precisamos sair desse automático que a gente vive. Jesus disse que da mesma fonte não pode jorrar duas águas, salgada ou doce. Ou você é salgado ou você é doce. Jesus ensinou muito sobre isso. Mas infelizmente nesse século muita gente está vivendo no automático. Um texto que nós lemos, acho que 2 domingos atrás, não me lembro, falando sobre um outro assunto, eu quero usar esse mesmo texto para a gente ter uma ideia do que é viver no automático. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos aí no livro de João, no capítulo 5. Glória a Deus. João capítulo 5. Lembre-se, transformação da mente. Não tem o molde do mundo, o mundo tem um molde, nós cristãos temos um outro, a mente de Cristo. Paulo falou sobre isso. Nesse texto de João 5, versículo 1, diz que algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico, grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Versículo 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Versículo 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? 7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Aí Jesus, misericordioso como era, disse:
levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Só até aí. Jesus estava ali do lado dele. Quem era Jesus? Ele podia não conhecer, mas ele estava vivendo automatizado, tão automático que ele estava, que ele acho que já estava acostumado a dar esse tipo de resposta. Chega alguém do lado dele, mesmo não sabendo quem era Jesus, fala assim: você quer ser curado? O automático, qual é a resposta? O que ele deu: eu quero, mas você vê, toda vez que eu vou tentar, vem alguém, pula antes de mim, tal, 38 anos sofrendo, e você vê, né, eu tento, mas não dá. A pessoa que tem resposta automática. Tem muita gente hoje vivendo essa mensagem negativa na sua mente. Estou falando de gente que é cristã, que diz que conhece Jesus, mas a mente dele está tão no automático que quando ele vê uma situação ele fala: não vai dar, para mim não vai dar, não vai dar, é assim mesmo, né? É a vida da gente, né? É assim mesmo. E a gente precisa mudar isso, porque Jesus, esse que estava do lado daquele homem, que teve misericórdia dele e disse: levante e ande, é o mesmo Jesus que está aqui conosco em todos os cultos. E é aqui que eu quero chegar, porque muito crente hoje está vivendo no piloto automático. Ele não tem mais uma definição de vida espiritual, do que é ter uma vida espiritual. E isso é perigoso, porque o diabo que está ao nosso derredor, sempre buscando tragar, destruir a vida daqueles que se dizem cristãos, se nós não tivermos cuidado, se a gente continuar nessa vida automática, e eu vou te explicar algumas coisas aqui em relação a isso, a gente vai acabar sucumbindo. Por que você acha que tem no Brasil hoje 23, 24 quase milhões de crentes desviados? Por quê? Porque as desculpas são as várias. É porque eu me decepcionei com o pastor, é porque eu me decepcionei com a igreja, aquela igreja pede muito dinheiro, é porque eu me decepcionei com um irmão lá que falou mal de mim, é que eu me decepcionei com a irmã lá, não sei o que lá, é que eu queria namorar uma mina, um menino não deu certo, é porque eu oro, não acontece nada. As desculpas são as mais diversas. Todas essas pessoas têm uma desculpa, e a gente tem resposta para isso. Eu tive um problema com o pastor, conversa com ele. Eu tive um problema na igreja, não quero mais naquela. Tem várias igrejas boas ainda no Brasil. Eu tive um problema com o irmão, perdoa ele, ou peça perdão. É fácil de se resolver, mas não, as pessoas procuram sempre o mais difícil. Por quê? Porque elas já estão vivendo esse modo automático. Qualquer coisa eu troco de igreja, qualquer coisa eu não vou mais. A pandemia que nós tivemos foi um divisor de águas para o evangelho, ou para as igrejas cristãs no mundo. Quem era realmente cristão, firme, permaneceu. Quem não era, desistiu. Porque morreu fulano, porque cicrano ficou muito doente, porque eu perdi meu emprego, porque eu passei dificuldade, porque isso. As desculpas também são as mais diversas. E a gente tem que tomar cuidado, porque são nesses momentos que a gente acaba se tornando mais vulnerável e o inimigo vem para cima. Algumas considerações aqui que eu quero falar sobre esse modo automático na dimensão espiritual. Primeiro deles, várias pessoas na igreja não conseguem mais sentir a presença, a pessoa do Espírito Santo nos cultos. Se não consegue sentir nos cultos, quanto mais lá fora. E meus irmãos, o Espírito Santo está em nós e está aqui neste lugar. Foi Ele que te convenceu, que lhe trouxe à sua memória esse momento aqui hoje para você estar aqui.
Glória a Deus, porque você ainda está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas tem gente que não está ouvindo. Tem gente que vem para o culto com aquele espírito de crítica. Mas está muito frio, está muito quente, é porque que não ligaram o ar, é porque que aquela luz está piscando, porque aquela irmã levanta toda hora, porque esse aqui grita do meu lado, aleluia, glória a Deus, parece doido, né? Olha lá, mais um. São assim. A gente está vivendo isso. E entenda que algumas coisas que eu já falei aqui eu quero ressaltar. Primeiro, o culto, esse culto aqui, não é para você, não é para mim, é para Deus. E por ser para Ele, Ele está presente aqui. 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Então quando você não está no automático, quando você não está no automático, por exemplo, você vem para a igreja, você vem premeditadamente o seguinte: eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus. Como disse o salmista no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembre-se que eu disse há pouco, isso é uma ação que depende de você na sua mente. Porque quando a pessoa está no piloto automático, ela fala assim: nossa, eu vou para a igreja de novo. Nossa, eu tenho que pegar o carro, tirar da garagem. O cara tem carro, mas eu tenho que pegar o carro, tirar da garagem, tem que colocar combustível. E tem dinheiro para colocar combustível. Eu tenho que colocar combustível, eu tenho que ir para a igreja. Aí chega lá, os irmãos chegam cedo, não deixam lugar no estacionamento para mim, né? Vou falar para o pastor colocar uma plaquinha lá, exclusivo, né? Enfim. A gente ainda não tem vagas aqui para idoso, né? Enfim, para outras questões que tem hoje. Quem sabe no futuro, quando Deus nos der um lugar maior, a gente tenha, né? A gente tem para ajudar. Mas a pessoa começa assim, o piloto automático. Então eu não vou, porque eu vou assistir de casa mesmo. E eu já perguntei aqui, pergunto de novo: irmãos, é a mesma coisa assistir de casa? Não é. Não é. E em casa você levanta, aí você futuca o nariz, você vai no banheiro 3, 4 vezes, você bebe água, você está com fome, eu vou pegar uma pipoquinha. É difícil alguém que fica em casa no culto como fica aqui na igreja. É muito difícil. Mas, como a pessoa está no piloto automático, ela fica assim: acho que eu não vou na igreja hoje não, porque tal, né? Então outro dia eu vou. Meus irmãos, como disse o salmista, eu repito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para que eu vou na igreja? Porque eu vou adorar o meu Deus, eu vou glorificar o nome dEle por tudo que Ele já fez por mim. Eu vou lá me reunir com os meus irmãos, eu vou pegar na mão do outro, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou orar, eu vou declarar o senhorio de Jesus. Por quê? Porque esse Deus é maravilhoso. Então, falou de ir para a igreja? Opa, vou para a igreja, porque lá eu vou adorar o meu Deus. Um culto como o de hoje aqui de ceia, né? A gente deveria, se eu posso assim dizer, a gente deve, mas nem todos estão conectados como deveriam estar no culto de ceia. Meus irmãos, o culto de ceia, vou citar um texto aqui, João 6,53. Jesus estava sendo questionado sobre o pão que desceu do céu. Ele estava falando sobre ele, né? Os caras pensavam que era o mesmo maná que desceu no passado. Jesus fez essa diferença, mostrando que era ele, o pão que desceu dos céus. E ele disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus estava falando para os caras, eles não estavam entendendo. Ele disse: espera um pouquinho, vocês precisam entender.
Tanto que um pouco mais para frente, Jesus institui a ceia. Jesus reúne os seus discípulos, dá uma ideia para eles: vai em tal lugar, tal casa, fala com tal pessoa, assim, assado, tal, nós vamos nos reunir. E quando ele se senta à mesa com o pessoal, ele diz assim: eu não vi a hora de estar junto com vocês, eu não vi o momento da gente estar aqui. E, como eu digo sempre, provavelmente os discípulos não entenderam nada daquele momento, mas eles participaram. Jesus partiu o pão, disse: esse é meu corpo que será dado em favor de vós. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Esse é o cálice que representa a nova aliança no meu sangue. Enfim, é o momento ápice do Evangelho, que Jesus está dizendo aqui para esses caras: se vocês não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não estão aí, vocês não têm vida. Paulo exemplifica e vai mais profundo no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim: por isso que entre vós está muita gente fraca, doente e meio que morta espiritualmente. Por quê? Porque você não entende o que é participar da ceia. Ceia não é só comer um pedaço de pão e beber o cálice. Ceia vai além. Ceia é um momento ápice que você está aqui, por exemplo, nessa manhã. Poxa vida, Deus está aqui. Ele já pagou o preço caro na cruz por mim, por você. Então, poxa, vamos viver intensamente o momento do culto. A hora da ceia, eu vou estar conectado, eu vou comer o pão, eu vou beber o cálice. Isso é um pedaço de pão, cara, mas eu creio que a vida de Jesus vai me fortalecer, vai vir, o DNA de Jesus vai estar sobre a minha vida, dentro de mim. Mas infelizmente tem gente que está sempre no modo automático. Uma outra questão automática, a oração. Tem muita gente que ora no modo automático. E eu já falei aqui que tem pelo menos 3 formas de você orar. O modo automático, que está o pessoal orando, e você está ali orando, fala: é verdade, aleluia, 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 é isso aí, aleluia, opa, né? Igual o Mr. Bean lá cantando a música lá, né? Na hora do coro ele não sabia, ele fala: aleluia, né? Mais ou menos assim. Então tem gente que ora no modo automático. Senhor, abençoa, igual o jogador de futebol lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em nenhum mal, e seja para sempre o teu reino, para agora. Amém, amém. Vamos jogar bola. É oração no modo automático, não resolve nada. Tem um segundo tipo de oração, que é uma oração assim, um pouco mais compenetrada. A pessoa está orando: Senhor, em nome de Jesus e tal. Eu não sei se já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Por exemplo, hoje eu procuro orar de manhã cedinho. Antigamente eu orava tarde da noite. Aí se orar tarde da noite, você começa a orar, você compenetra ali: Senhor, abençoa, obrigado por esse dia, Deus. Oh Deus, aleluia, tem misericórdia, Senhor. Eu já dormi orando. Tá? Não sei se aconteceu isso com você, mas eu sou réu, confesso. Eu já dormi orando. Estava orando, de repente, aí acordei uns 15 minutos. Oh Deus, tem misericórdia. Por isso que eu comecei a orar já há uns anos para cá, de manhã cedo. Acordo mais cedo, vou lá e oro, porque você está com a mente. E tem o terceiro modo, que é um modo compenetrado. É um momento, por exemplo, quando a gente orou aqui, vamos orar para as pessoas que estão enfermas, vamos: Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia desse irmão. Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão, que os teus anjos possam visitar agora. Esse nome que está sendo citado eu não conheço, mas é uma alma que precisa da tua misericórdia, Deus. Senhor, alcança a minha família, Deus, salva meu pai, a minha mãe, salva os meus irmãos, os meus familiares, Senhor, tem misericórdia, abre a mente deles, Deus. É um modo compenetrado, que a maioria das pessoas só usa esse modo quando está mesmo lá embaixo, no fundo do poço. Aí a pessoa chega até a chorar. E Deus é tão bom que Deus ouve e tem misericórdia. Infelizmente, muita gente hoje ainda não entendeu. Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça: a oração de um justo,
A oração de um justo, Tiago 5,16, a parte B. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O diabo sabe que a tua oração tem poder. Meu irmão, põe isso na tua cabeça, para de orar no modo automático, começa a orar com fé, declarando, compenetrado, a tua oração tem poder. E não é aquela oração macumbeira, já falei aqui, né? Deus, manda um raio, Senhor. O cara fez mal, queima Jesus. Porque tem uns caras hoje em dia na televisão que é assim, só falou mal dele, ele já roga praga, né? Falou mal de mim, vai morrer de câncer. Deus vai pensar, tem uns caras assim por aí, né? Deus me perdoe, enfim. Oração compenetrada, com fé. Ore, creia, a tua oração é poderosa, eficaz. O diabo sabe disso. A Bíblia nos ensina: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então não compactua com esse negócio de automático. Eu vou orar, já estou tão acostumado a orar. Na verdade eu oro assim, tipo assim, desencargo de consciência, né? Porque sabe, esse negócio de orar, para com isso. Terceira questão relacionada à vida espiritual. Vou falar aqui de finanças, dinheiro. Aqui tem muita gente que não gosta de ouvir quando eu falo disso ou quando se fala disso. Existe aquela máxima, eu não vou naquela igreja porque aquela igreja pede muito dinheiro. E realmente tem igreja que pede muito dinheiro. Mas infelizmente ou felizmente essas igrejas que pedem muito dinheiro, elas estão aí com propriedades, não pagam aluguel e tal. Aí você fala assim, não, mas eu não vou pedir dinheiro, porque senão o povo vai ficar escandalizado. Aí você deixa de pedir e o povo deixa de contribuir. Por quê? Porque quando as pessoas deixam de contribuir, elas estão indo contra a palavra. Quando as pessoas contribuem, muitas pessoas contribuem e deixam de contribuir. Por quê? Porque elas fazem isso no automático. Tenho que dar meu dízimo, vou lá, né? Oh, meu Deus. Tem uns que vêm andar até assim, né? Oh Deus, o senhor sabe, eu tenho tanta conta para pagar, mas eu tenho que dar o dízimo, meu Deus. Irmão, não dê. Você está trazendo mal para a tua vida. É aquela história que eu já contei aqui várias vezes, do menininho que o pai deu 2 moedas de R$1, falou para ele, uma é para ser dada de oferta na igreja e a outra é para você comprar doce. Beleza, foi para a igreja feliz, no meio do caminho ele trupicou, uma moedinha caiu dentro do bueiro e falou, pai, a moeda de Deus está indo embora. Tem muita gente assim. E 2 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo, aconselhando a igreja de Corinto, ele disse assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas pelo menos está colhendo. Eu estava falando isso, essa semana que passou aqui por uma pessoa, eu disse para ela assim, na máxima da cabeça das pessoas, automática, assim, não, eu não dou dízimo, mas eu sou abençoado. Sim, tá, mas vamos para a Bíblia. O que você está plantando? Porque lá na frente, hoje está tudo bem, lá na frente, de repente, você vai precisar colher alguma coisa, e só colhe quem planta. É uma lição bíblica e também da física. Para você comer laranja, você precisa plantar. Alguém plantou para você comer a laranja. Para você colher, você precisa plantar. Então Paulo está dizendo o seguinte, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Beleza, ele está colhendo, pouco ou muito. Ele diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E ele ainda vai ali, ele diz assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe supre
suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Corinto? Primeiro, ele está agradecendo, porque Corinto foi uma igreja que contribuiu na época das suas viagens, das suas cruzadas, vamos dizer assim. E ele agradeceu, dizendo: eu estou vendo a boa vontade de vocês. Agora, como eu disse, quem não planta, não colhe. Agora, olha o piloto automático. A maioria das pessoas, por isso que eu falo aqui, quando a gente vai orar por ofertas de dízimo, meu irmão, coloque-se na presença de Deus. Deus está aqui. Ele sabe que você não tem condição, se você não tem. Ele sabe que você está passando. Então, não é porque você não tem oferta ou dízimo para dar, que você vai ficar assim. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Você vai orar. Você não vai ficar no automático. Não tenho dinheiro para dar, então tá, tudo certo. Não, irmão, vou te dar uma dica aqui. Quando você for ofertar, quando você for entregar dízimos, faça isso primeiro premeditadamente. Eu sei que muitos fazem. Você já separa aquilo que é de Deus. E mesmo que você, com essa questão hoje de Pix, de depósito, transferência, facilitou bastante para evitar ficar levando dinheiro. Mas mesmo assim, quando você estiver fazendo a transferência, me permita falar por mim, eu quando pago uma conta pelo banco, eu falo assim: oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, glória seja dada ao teu nome. Porque tem um monte de gente com conta atrasada e eu não tenho nenhuma atrasada, graças a Deus. Por quê? Por conta da fidelidade. E quando eu entrego o dízimo, oferta, eu oro, eu agradeço. Deus sabe do que eu estou falando. Às vezes eu fico até com os olhos cheios de lágrimas, porque eu tenho o privilégio de poder retribuir a Deus. Então eu não faço no automático. Quando eu oro aqui, irmão, põe a mão na sua cabeça, declara que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Não é assim: a bênção de Deus está na minha vida. Irmão, tem um mês de outubro abençoado. Não é: Deus, a tua bênção está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Com fé, compenetrado. Você sabe o que você está fazendo, não é no automático. E tem muita gente deixando de ser abençoada financeiramente por conta disso, porque ele entrega por entregar. Paulo está dizendo aqui: não faça isso por obrigação. Eu tenho que dar, senão Deus vai fechar a janela dos céus, aí eu vou passar, eu tenho. Não faça isso por obrigação, e nem com tristeza. Vem aqui na frente, ai meu Deus. Não, vem com alegria, vem com um sorriso nos lábios, porque eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso. O mundo está em crise? Está sim. Nós não. Nós que cremos em Cristo, Ele vai na frente, Ele envia recursos, Ele abençoa, Ele abre portas, Ele dá capacidade de produzir riqueza. Ele é Deus. Então, dá para entender porque que muita gente não vai para frente financeiramente? Porque ele está no automático. Uma outra questão aqui, preciso correr. Quando as pessoas cantam, vamos cantar um louvor, é interessante, que eu já falei aqui, quando é festa, toca a música lá, a pessoa dança, se mexe, a música faz isso com a gente, pelo menos comigo, que sou músico. Apesar de ser músico, é que eu toco sentado porque tocar, e agora graças a Deus Deus enviou aí um irmão para nos ajudar, mas tocar, pregar, não é fácil, ainda mais com toda essa juventude que eu tenho, Enfim, já sou considerado idoso, inclusive, Irmãos, eu olhava aqueles idosos, para não falar bobagem, parando naquelas vagas de estacionamento, falando: um dia ainda vou parar lá. Hoje eu paro com tristeza. Enfim, faz parte. Faz parte. Então, na hora de cantar uma canção, poxa, por que lá fora, antigamente tinha uns caras lá fora que eram um pé de valsa,
né? Na hora da dança, né? Os mais jovens aqui dançavam, passinho para frente, passinho para trás, passinho para frente, para trás, e para o lado, para o outro lado, fazia assim, igual de outra volta, né? Isso eu fiz lá quando eu fui lá, inclusive. Pá, né? Falei, eu tenho que fazer, né? O cara fez, né? Aí na igreja ele fica assim: por todo lado, sou abençoado. Não dá para entender. Você não tem alegria, tudo bem. Não é que eu tenho vergonha. Irmão, seja sem vergonha. O nosso Deus está aqui. Adore a Ele com todo o teu fôlego. O salmista no Salmo 59, versículo 16 diz: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque ou porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. É por isso que eu louvo, eu tenho prazer de cantar. Não estou no automático, eu estou cantando, eu sei o que eu estou cantando. Um outro ponto aqui, para eu começar a encerrar, é a questão da administração da palavra. Meu irmão, a administração da palavra, quando ela é pregada dentro da palavra, Deus está querendo te falar de alguma forma o que Ele tem de estratégia para você. É nessa hora que você tinha que estar ligado e não no automático. Aí toca o celular, os caras vão lá, né? Não, o meu celular está lá, na mesa do escritório. Se alguém me ligar, só depois do meio-dia eu vou saber quem me ligou ou mandou mensagem. Porque eu não trago para a igreja. Em lugares que eu vou, eu deixo no carro. Por quê? Porque ele tira a atenção. E no automático, você é tentado a mexer para saber. E na igreja, na hora da ministração da palavra, nesse momento, o Espírito Santo está aqui, está em mim, está em você, querendo te dar estratégia para o teu trabalho. Deus quer te revelar coisas sobre o teu trabalho. Deus quer te revelar coisas sobre os negócios que você tem para fazer essa semana. Mas não está falando sobre isso a mensagem, mas Deus está te mostrando, Deus está trazendo ideias para você. Deus tem esse prazer de abençoar a minha e a tua vida. O problema é que as pessoas estão no automático tão grande, que um texto, por exemplo, eu pensei um texto aqui, eu vou citá-lo para você lembrar. Todo mundo conhece, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu irmão, eu não me conformo de ver gente no automático na igreja. Do jeito que entra, sai. Às vezes sai pior do que entrou. Por quê? Porque ele está no automático. Mas já ouvi isso. Não, no momento da ministração da palavra, no momento do louvor, quando o louvor é feito realmente para Deus, meu irmão, Deus cura no meio do louvor. Você está cantando, aquela dor vai embora. É que eu não balanço muito, que eu tenho um bico de papagaio. Deixa ele voar. A hora que você estiver dançando, cantando ao Senhor, deixa ele embora. Porque para com isso. Sai do automático. Adore a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse que Deus procura a gente assim, que o adore em espírito e em verdade. Gente que sente o que está fazendo, gente que ama, gente que adora, gente que levanta a mão, gente que glorifica. Deus está procurando gente assim. Eu não estou aqui também querendo dizer, não, irmão, faça do teu jeito, mas não faça no automático. Porque senão a Bíblia seria mentirosa. E tem muita gente frustrada dentro da igreja. Eu não quero ver você, ou quem quer que esteja assistindo, frustrado. Porque a Bíblia diz, o melhor de Deus está por vir. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Esse texto aqui, nenhuma mente, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E eu amo a Deus. Eu sei que você ama a Deus, então você não estaria aqui. Só que você precisa sair do automático. Você precisa se conectar. A hora que você entrou, aliás, vem de casa já louvando a Deus, adorando a Deus. Aproveite e chega mais cedo. O que eu falei aqui, numa igreja que fomos lá nos Estados Unidos, igreja enorme. Ela encheu depois do terceiro louvor.
Fui pregar numa igreja em Osasco semana passada, ela encheu depois do segundo louvor. E aqui a nossa igreja começa a encher depois do culto. Irmão, é 10 horas. Se fosse 7 horas, 6 horas da manhã, eu até entenderia, né? Pô, é muito cedo, o pessoal levantar. Mas você ia na missa antigamente lá, 6 da manhã. Então, pô, chega mais cedo, cumprimenta os irmãos. Tem oração aqui todo domingo de manhã antes do culto, de tarde antes do culto. Vai lá, faz uma oração. Venha se conectar com os irmãos. Tem muito trabalho para fazer aqui na igreja. Sai do automático, negócio de vir, sentar, assistir, ir embora. Não vai além. Nos cultos adore a Deus, bate palma mesmo para estralar a mão mesmo. Por quê? Porque Ele merece o melhor. No estádio você bate palma, você grita, ou pelo menos não era assim. E por que na igreja? Não, bate palma mesmo, adore a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele deu a vida por mim e por você. Ele pagou com seu sangue pelos nossos pecados. Então, abre a mente. Amém, irmãos? Amém. Saia do automático. Adore a Deus, porque Ele está aqui nesta manhã. Amém?